Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ainda aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Podeis assentar. Fico muito feliz de receber esse convite para trazer a palavra do Senhor aqui nessa noite, sabendo que é uma responsabilidade muito grande falar do amor de Deus e falar a palavra do Senhor para a amada igreja, mas também com o coração cheio de alegria por estar aqui no culto, na direção da equipe de louvor e na pessoa do meu irmão Rafael, da irmã Nayara, que me fizeram esse convite. Fiquei honrado, porque eu sei que esse ministério tem crescido e Deus tem abençoado, e estar aqui pregando no culto deles é uma bênção, é uma responsabilidade, é uma bênção que Deus entregou na minha mão, e eu fico muito feliz por isso. Quando o Rafael me chamou ali, senti o peso, da responsabilidade, mas falei: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, comigo vai. Então meditei na palavra do Senhor ali e falei: Senhor, o que eu vou falar ao teu povo, o que eu vou pregar à tua igreja, o que eu vou falar ao coração desse rebanho? E Jesus me direcionou no livro de Gênesis, uma passagem muito conhecida dos irmãos. Falei para o Rafael: olha, não sou um grande pregador, então eu vou no mais tranquilo, no mais básico, mas eu acredito que a palavra do Senhor, quando nós lemos e meditamos todos os livros, todos os versículos e capítulos, eles têm uma grande lição. E por mais que você leia a Bíblia uma vez, vai ler na segunda vez, passa naquela mesma passagem, Deus tem um novo ensinamento, uma nova palavra. E eu falei: então Deus vai falar com a igreja através da vida de José, através dos sonhos de José. Eu coloquei o tema nessa palavra de os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são diferentes em nossas vidas. Às vezes, o nosso sonho humano, às vezes é aquele sonho que nós deitamos à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, e às vezes temos um sonho sobre o trabalho, sobre a família, sobre o dia a dia, mas os sonhos de Deus são diferentes. Eu sei que também existe o sonho, que é aquele sonho que você prospecta para o futuro, que você planeja para o futuro, e aquilo acaba se tornando um sonho pessoal, um sonho de realização pessoal. Mas o sonho que eu coloquei aqui, que é o sonho de Deus, são os projetos de Deus para nossas vidas, e o que Ele quer que nós façamos na casa do Senhor, na obra do Senhor, e que Ele tem guardado para nós, são os sonhos de Deus. Eu acredito que Deus tem um sonho para cada irmão que está aqui. Deus tem um projeto para cada irmão que está aqui. E eu fui meditar na história de José. A palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, diz que Jacó tinha vários filhos, mas José era um filho predileto de Jacó. E José se destacava dos seus irmãos pela verdade que ele trazia, pela a comunicação que ele fazia com o seu pai, e muitas vezes os seus irmãos, enciumados com aquele jeito de José, com aquele carinho que José tinha com o seu pai, acabavam criando em seu coração um ódio contra a vida de José. E Deus deu para José um sonho. E esse sonho que Deus deu para José foi um sonho muito grande. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis aqui, capítulo 37, que José sonhou e contou aos seus irmãos o seu sonho. E ele disse: olha, eu estava no campo e nós estávamos colhendo trigo, e o meu feixe de trigo ficava de pé, e o feixe de trigo de vocês se curvava perante mim.
E os irmãos dele se iraram, porque naquela época o costume era que os mais velhos dominassem sobre os mais novos. E quando José diz aquela palavra, eles pensam: ora, será que esse mais novo quer dominar sobre nós, os mais velhos? Nós que temos o direito, a responsabilidade, o conhecimento, a experiência. Mas Deus tinha um projeto diferente no sonho de José, que os seus irmãos de certa forma até viram a grandeza, mas não compreenderam o propósito daquele sonho na vida de José. E diz que José era sonhador, e nesse mesmo conjunto de versículos aqui, Deus dá um novo sonho a José, e dessa vez ele conta para o pai e para a mãe: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam perante o brilho da minha estrela. Nesse momento é interessante que o próprio pai de José, ele veio e fala assim: por acaso eu e sua mãe vamos nos curvar perante você? E aquilo acaba criando um ódio muito grande no coração dos irmãos de José, e eles começam a maquinar o mal contra ele por não compreender o grande propósito de Deus na vida de José. Deus tem sonhos grandes para nós. Deus tem um projeto grande na sua vida. Muitas vezes, às vezes você fala o seu sonho para alguém e alguém diz assim: olha, esse sonho aí é grande demais para você, eu acho melhor você colocar o pé no chão. Às vezes até o próprio pai, a própria mãe pode dizer assim: olha, meu filho, você quer cursar esse curso, você quer fazer essa faculdade, você quer ser obreiro na casa do Senhor, isso é muito grande para você. Mas Deus é um Deus de sonhos grandes. Deus nos dá sonhos grandes, e nós temos que acreditar nisso e crer que Ele tem o melhor para nós. É difícil, e eu sei que é difícil, falar de sonhos no momento atual que nós estamos vivendo, onde muitos sonhos estão sendo tragados, estão sendo frustrados, porque o inimigo tem atentado contra até mesmo o povo de Deus. Mas se Deus tem um sonho para a sua vida, Ele vai cumprir, porque os sonhos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são grandes. Muitas vidas foram ceifadas devido a esse problema que nós estamos vivendo, mas nós não podemos deixar de sonhar os sonhos de Deus. Muitas vezes as feridas e as marcas acabam frustrando os sonhos dos nossos corações. Nós deixamos de sonhar os sonhos de Deus, mas Ele me trouxe essa noite para dizer: volte a sonhar, acredite, Deus tem um sonho para cumprir na sua, na minha e na nossa vida. E a palavra de Deus continua contando aqui a história de José, e nós conhecemos, é uma história cotidiana que nós ouvimos quase todos os dias. E disse a palavra de Deus que o pai de José, Jacó, mandou seus filhos pastorear ovelhas na cidade ali na região de Siquém, e os filhos foram ali pastorear o rebanho, porém desviaram o seu caminho e foram a Dotã. E o pai de José, Jacó, disse: meu filho, vai ao encontro dos seus irmãos, me traga notícia, como que estão as coisas? E José, na sua humildade, no seu conhecimento, foi atrás dos seus irmãos, e logo chegando ali, recebeu uma notícia que os seus irmãos não estavam ali, tinham ido a outra região, na região de Dotã. E logo de longe os irmãos de José, vendo ele chegar, tramaram contra ele: olha, agora nós vamos ceifar a vida de José, agora nós vamos matar esse sonhador, porque ele está sonhando muito grande, ele está sonhando muito alto, nós vamos tirar a vida dele agora, desse sonhador. E a palavra de Deus diz que o irmão dele, Rúben, disse: olha, não vamos matar ele, vamos entregar ele ao nosso pai, vamos jogar ele aqui num poço e depois a gente resolve isso. E assim aconteceu. Quando José chegou, foi lançado ao poço, e ali parecia que os sonhos dele estavam acabando. É o que eu disse aqui. Muitas vezes o cotidiano das nossas vidas faz com que nós pensamos que tudo acabou, que chegou o nosso fim, que Deus não vai cumprir o sonho dele em nossas vidas. Mas Deus tinha um propósito na vida de José, e era necessário que aquilo acontecesse. Então seus irmãos resolvem que não vão matar José, agora decidem vender José aos midianitas e aos ismaelitas, e José é vendido como escravo e é retirado da sua terra. Os seus irmãos inventam uma mentira,
dizem que seu irmão morreu ali despedaçado pelos animais. Seu pai chora, mas os sonhos de Deus continuam na vida de José. O sonho de José, quando ele foi vendido para os escravos, poderia ter sido o fim dos sonhos, poderia ter sido o fim dos planos, mas Deus tem o controle de tudo, e aquilo deveria acontecer na vida de José, para que o sonho maior que ele havia sonhado havesse de acontecer. Se aquilo não tivesse ocorrido, se os seus irmãos não tivessem feito aquilo, os sonhos de Deus não iam se cumprir na vida de José. José é vendido então ao Egito pelos ismaelitas, e um homem muito poderoso, general ali de guerra do Egito, Potifar, compra José. E como Deus estava nesse propósito, Deus estava nesse projeto, tudo que José colocava a mão prosperava na casa de Potifar. Deus fez José prosperar, Deus fez a casa de Potifar prosperar através das mãos de José. Muitos até poderiam pensar que ali seria o fim, né? Porque José ali já era um homem grande, já era um homem de destaque por ser o chefe da casa do general. Ele era um homem de destaque, mas Deus ainda tinha um sonho maior, e por isso, novamente, ele prova a vida de José. Deus nos leva a ser provado a todos os momentos de nossas vidas. Para que nós possamos alcançar sonhos maiores, Deus também nos prova nos sonhos menores. Deus também provou a vida de José para que aquele sonho maior se realizasse. E aquela mulher de Potifar, ela trama uma cilada contra a vida de José. Ela trama um esquema contra a vida de José, porque ela achava José um homem bonito de aparência, e ela queria ficar com ele, e aquele jovem fugiu da aparência do mal e não ficou com aquela mulher, e ela se irou, e ela tentava e tentava contra aquele jovem, e ele não caiu na sedução daquela mulher. E por não cair, aquela mulher planejou uma cilada, ficou com as roupas de José e ele fugiu, e ela acusou ele de ter cometido um crime ali contra a honra dela. E Potifar, por ser um homem muito sério, um general, ele poderia talvez até ter matado José naquele momento, ter dado uma ordem de execução, porque era um crime passível de punição naquela época. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha um sonho para cumprir na vida de José, e aquele sonho não seria frustrado ali. Muitas vezes Deus tem provado a tua vida, Deus tem feito você passar por situações que você pode pensar, agora é o fim dos meus sonhos. Mas Deus te diz, permanece firme, pois essa prova vai passar, esse deserto vai passar, e os sonhos maiores de Deus vão realizar na sua vida. Eu creio nisso, a palavra de Deus diz isso, e a vida de José nos serve como exemplo disso. E a palavra de Deus continua contando a história de José. Quando ele é lançado ali naquela prisão, ele é colocado como chefe da prisão, porque tudo que ele fazia, Deus abençoava. Eu acredito que a prisão na vida de José tenha sido uma etapa de amadurecimento dos sonhos dele. José, para atingir um sonho maior, teve que passar por aquele local, para que Deus desse um novo dom para José, porque até naquele momento, José apenas sonhava, José apenas tinha sonhos, mas naquele momento, naquela prisão, Deus dá o dom de revelação para José, e ele afirma que aquele dom não é dele, mas é Deus que deu para ele. E a palavra de Deus conta que José discerne o sonho do copeiro e do padeiro. E o sonho do copeiro, ele sonhou que tinham 7 cachos de uva, 3 cachos de uva que nasciam de uma vide, e ele exprimia aqueles cachos de uva na taça de Faraó, e Faraó tomava. E José, olha, Deus me deu a revelação dos seus sonhos. Em 3 dias você será restituído na casa de Faraó e vai entregar o copo na mão dele, assim como é o costume dos copeiros. E o padeiro, vendo que José revelou o sonho, disse, olha, eu também tive um sonho, e no meu sonho eu tinha 3 cestos de pães e toda sorte de manjares na minha cabeça, e as aves vinham e comiam todos esses manjares, de maneira que não sobrava nenhum. E José disse, o seu sonho também são 3 dias, porém em 3 dias
Faraó irá te matar, irá tirar a tua cabeça. E assim aconteceu, o sonho se cumpriu. E José falou: quando esse sonho se cumprir, por favor, lembrem de mim, contem que eu estou aqui, eu ainda tenho um sonho para realizar. Porém José ainda foi provado por 2 longos anos, porque aquele sonho se cumpriu, mas a vida de José, ele ainda ficou ali naquela prisão por 2 longos anos, servindo e ajudando naquele local. Talvez naquele momento, naqueles 2 anos, José poderia ter desistido, pensado que os sonhos realmente acabavam por ali, mas ele permaneceu fiel. E a palavra de Deus diz que Faraó, agora, o rei do Egito, teve um sonho, e ninguém conseguia revelar aquele sonho. E o copeiro então se lembra de José e fala assim: olha, teve um jovem que lá na prisão ele me revelou um sonho, e eu acredito que ele pode revelar o seu sonho. E a palavra de Deus diz que José é tirado da prisão, cortam seus cabelos, fazem a barba, e ele é colocado à presença de Faraó e traz a elucidação daquele sonho. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, nas quais as vacas magras comiam as vacas gordas e não melhoravam a sua aparência. Da mesma forma, ele sonhou com 7 espigas magras e 7 espigas gordas, e as espigas magras comiam as espigas gordas e não melhoravam a sua aparência. E José disse a Faraó: olha, o seu sonho é um só. Deus te revelou o futuro, o que vai acontecer nessa terra daqui a alguns anos. As 7 vacas gordas são 7 anos de bonança, e as 7 vacas magras são 7 anos de fome. As 7 espigas magras são 7 anos de fome. Prepara alguém que tenha sabedoria e conhecimento para conduzir o povo, para que essa terra não padeça de fome. E Faraó, vendo e conhecendo a história de José, porque um faraó já sabia toda a trajetória que José tinha passado até chegar ali naquele local, ele falou: que homem eu colocaria esse governo nas mãos melhor do que você, que é servo de Deus? Então ele tira o anel do seu dedo, coloca no dedo de José, e agora ele passa a ser governador do Egito. E Deus começa a concluir o primeiro sonho que ele havia sonhado. E a palavra de Deus diz que o sonho de Faraó aconteceu assim como ele havia sonhado. 7 anos de bonança, nos quais eles colheram, guardaram a 5ª parte, e vieram 7 anos de fome, nos quais toda a terra do Egito estava padecendo. E quem veio de longe para vir ali buscar ajuda? Os irmãos de José. Os 11 vieram ali para buscar ajuda, buscar alimento. E quando chegaram ali no Egito, se curvaram perante José. E José percebeu que eram seus irmãos. E o sonho de Deus se concretizou na vida de José. Essa história, irmãos, todos nós conhecemos. E ela tem o seu desfecho final, quando José abraça seus irmãos. José prova seus irmãos, mas ele abraça seus irmãos e disse: olha, o sonho de Deus para se cumprir deveria ser assim. Deus vai nos perdoar e vai nos prosperar, porque esse era o plano de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer que Deus vai cumprir os seus sonhos. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. A história não acaba quando nós pensamos que ela vai acabar. Ela acaba quando Deus cumpre o seu propósito nas nossas vidas. Ela acaba quando Deus realiza os nossos sonhos. E Deus é um Deus que realiza sonhos. E eu gostaria de concluir essa palavra convidando aqui a equipe de louvor para que nós possamos cantar um hino e afirmar e profetizar que Deus vai cumprir os planos na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, convido a igreja para ficar de pé. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem sofrido. Talvez nessa pandemia alguns tenham perdido parentes assim como eu perdi. E assim os sonhos de Deus parecem que foram frustrados, mas os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, amém?